257, no Jardim Cruzeiro do Sul. Casa Shopping Variedades. Fazendo a sua alegria. Flow, fazer inglês de longe é show, fechou. Com o CNA rolou e vou pensar no meu futuro, eu vou. CNA Jaguariúna, ligue 3837-1322. No Flow, com o CNA, o futuro vai no seu flow. Tudo em mármore e granito você vai encontrar. Você que vai construir ou reformar a sua casa ou escritório, a LA Marmoraria trabalha com mármore nacional importado. Fazemos medição, instalação, montamos de acordo com o seu desejo a cozinha do seu sonho. LA Marmoraria, atendimento personalizado com o melhor prazo de entrega da região. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. WhatsApp 19 97409 2257. LA Marmoraria tem uma estrutura adequada para atender a todos e com acessibilidade, num espaço privilegiado de mais de 1.000 metros. LA Marmoraria, Avenida Pacífico Moneta, 1051, próximo ao condomínio Quinta do Conde, em Jaguariúna. WhatsApp 19 97409 2257. Granitos nacionais e importados. Arco-Íris Pisos e Revestimentos. Tudo o que você precisa para construir e reformar sua casa ou empresa. Arco-Íris Pisos e Revestimentos. Agora em novo endereço, Avenida Antônio Pinto Catão 963, ao lado do Mereus. Promoção imperdível de inauguração. Confira. A loja toda em 10 vezes no cartão de crédito. Ou, se você preferir, 10% de desconto no pagamento em dinheiro ou no Pix. Arco-Íris Pisos e Revestimentos. Avenida Antônio Pinto Catão 963, ao lado do Mereus. O seu som rola aqui. Nova FM. Nova é festa, é folia, é diversão. O Carnaval de Jaguariúna é nesse fim de semana, na Praça Umbelina Bueno, nos dias 18 e 19 de fevereiro. Completamente de graça. A festa acontecerá das 4 da tarde até as 9:30 da noite, com bandas tocando sucessos do carnaval e baterias de escolas de samba. E pra criançada, terá brinquedos infláveis e pinta-cara gratuitos. Você não vai perder, né? Venha curtir o carnaval em Jaguariúna com a família toda neste sábado e domingo. Carnaval de Jaguariúna, folia e diversão para todas as idades. Realização: Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Jaguariúna. Casa de Carnes Europa 2. Não perca, assados aos sábados e domingos. Temos costelas, frangos, carnes de porco e muito mais. Super combos para churrasco. Espetos em geral para sua festa. Disque entrega de terça a domingo. Faça sua encomenda. 19 99866 9046 ou 19 3014 2575. Casa de Carnes Europa 2. Rua Maranhão 1615, bairro Capotuna, em Jaguariúna. vem que tem o combustível com menor preço da cidade. Posto PPR-SP 340. Combustível de qualidade com o menor preço da região metropolitana e de Campinas. Confira. Gasolina comum 4,59. Gasolina aditivada 4,59. Etanol 3,49. Vou repetir. Etanol por apenas 3,49 o litro. Diesel 500 5,79. Diesel S10 5,94. GNV, o único na região, 5,79. Posto PPR-SP 340. Aqui você tem combustível com qualidade, reconhecido pela Agência Nacional do Petróleo. Abasteça seu carro na rodovia Campinas-Mojimirim, próxima à rotatória de Olambra. Músicas só na Nova FM. Bom dia pra você. Bom dia pra levantar você. Agora 10 horas e 6 minutinhos, está no ar mais um programa Fala Doutor, ao vivo de Jaguariúna para todo o Brasil, também para toda a região metropolitana de Campinas, através das ondas da Nova FM 105,9 de Jaguariúna. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha também através do site Rádio Jaguariúna Nova 105.com. Pessoal da rede social do Facebook, bom dia para vocês também. Pessoal que está acompanhando pela telinha, né, doutor? Doutor, bom dia. Bom dia, Billy. Bom dia, pessoal que nos acompanha. Bom dia também à vereadora
Thalita, que está aqui com a gente, vereadora ali de Cosmópolis, a Thaís, que está escondidinha ali, né? Bom dia. Vereadora, seja bem-vinda. Bom dia, querida. Tudo bem? Bom dia, Billy. Bom dia a todo o público que nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Que privilégio, viu? Me sinto honrada de estar aqui. Bom dia a todos. A paz do Senhor aos nossos irmãos. Amém. Que estão aí nos assistindo. Agora sim, hein? Já brilhantou mesmo, hein? Se é bom falar com autoridade, imagine com a filha, uma serva de Deus. Então. Aleluia. Já melhorou, hein? Aí fica mais forte a situação, né? Amém. Primeiro eu quero parabenizar aqui, através da Thalita, que está representando nesse momento a cidade de Cosmópolis. E toda quinta-feira a gente faz questão de exaltar, né? E sempre bater nessa tecla, a questão dos PCDs, autismo. Porque uma das obrigações nossa aqui, enquanto comunicador e emissora, é proporcionar para você do outro lado do rádio, da telinha, tá, o atendimento necessário junto às autoridades, seja ela municipal, estadual ou federal. Correto, doutor? Claro, exatamente. E nos bastidores, antes de iniciar, a vereadora estava falando sobre uma frente parlamentar. Isso. É o primeiro mandato? É o primeiro mandato. Nós estamos aí trabalhando, doutor. Que bom. E estou aprendendo. Isso, né, Nós gente? implantamos lá em Cosmópolis a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, doenças raras. E para mim tem sido um privilégio trabalhar essa causa, Fala um né? pouquinho sobre esse projeto, então, que a gente quer conhecer, né? Então, esse projeto nasceu, eu não tenho dúvida, no coração de Deus, primeiramente, e no nosso coração, através da deputada Valéria Bolsonaro, que implantou essa frente parlamentar, e ela tem trabalhado essa frente parlamentar. Nós estamos aí junto com ela, nessa luta, nessa batalha diária, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, doenças raras. E para mim tem sido um privilégio. Nós tivemos a nossa primeira audiência ali em Cosmópolis. Foi um sucesso. A Câmara ficou superlotada de mães e pais ali, familiares. Muita reclamação, muitas coisas para melhorar, para se ajustar. Muitos pedidos foram feitos. E nós estamos aí na batalha e acreditando que vamos melhorar. Essa é a nossa luta diária, acredito que vai melhorar. E é uma luta diária mesmo, né, vereadora? Quando a gente trata do assunto das pessoas com deficiência, a gente encontra, a gente sabe que existe uma demanda, uma necessidade, a gente quer fazer alguma coisa para poder melhorar essa situação. De outro lado, a gente sabe que a gente interpreta que seja, né? Pode ser que não, mas a gente percebe que é uma resistência da política, né? Porque as pessoas com deficiência perguntam, mas não está na lei? Não está na lei? Eu falo, está. E por que não tem? Por que não faz? Por que não existe? É a pergunta de todo mundo pergunta isso. Não está na lei? Está. É lei o quê? Federal, estadual? O que é? Uma lei federal, né? A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem tantas leis aí que beneficiam as pessoas com deficiência. Tem uma lei específica do autista, enfim. Existe tantos direitos, e por ter tantos direitos, existem demandas, né? E então a gente sabe que existe essa demanda, existe a lei, existe a demanda, mas a gente sabe que precisa de uma vontade política. Com certeza. Para que isso venha se realizar. E vindo da sua parte, como parlamentar, vereadora, primeiro mandato, lá em Cosmópolis, uma cidade relativamente grande, comparando com Jaguariúna, não é diferente de Jaguariúna e de outros municípios, né? Deve ter muita criança autista ali, né? Você conhece essa demanda, tem procurado conhecer essa demanda? Sim. Como que tem funcionado isso lá em Cosmópolis? Pastor, a gente ainda não tem... Obrigado pelo pastor, né? Gente... Pra quem não sabe, né, gente? Tá revelando aí, ó. Pastor, doutor Alexandre, né? Que bênção, que honra, né? É um privilégio. Pastor primeiro, né? Pastor. Esse é a missão mais... Primeiro é servo, isso mesmo. É verdade, Primeiro é servo. Então, pastor, a gente tem sim essa dificuldade. Na verdade, a gente não tem em números ainda
os autistas que tem na nossa cidade, no nosso município. Eu tenho encontrado um pouco de dificuldade em relação a isso, como o senhor mesmo colocou aí, é uma dificuldade tratar a questão da pessoa com deficiência, doenças raras, autismo, né? Porque o senhor que é um entendedor da lei, o senhor sabe que engloba tudo isso, né? E se encaixa tudo num só, né? Por exemplo, eu estou na Associação da Pessoa com Deficiente e a gente tem visto essa situação, essa falta de... Parece, eu vou falar um vocabulário aqui bem popular, né? Nós estamos aqui num programa popular. Exato. É uma falta de vontade, de interesse, né? Muitas vezes até mesmo do poder público em relação a essa questão, a essa demanda tão necessária, né? Que é o autismo, as doenças raras. E é por isso que nós estamos aí lutando, com muita luta mesmo, dificuldade, tem encontrado sim muita resistência. E a resistência por parte de quem? A resistência é política mesmo, é política, Não infelizmente, tem né? como a Eu gente tô no fugir. meio, a gente sabe, e uma coisa que eu coloquei no meu coração desde quando eu entrei para a política é ser sincero e falar realmente o que está acontecendo, né? Então a gente sente essa resistência e não tem como, pastor, é difícil você trabalhar uma demanda sem você ter um apoio, né? Então é complicado, não é fácil. Eu estou encontrando muita resistência nessa situação, mas eu acredito que possa melhorar. E a resistência, ela explica isso para nós melhor, assim. Existe uma... Olha bem, nós estamos conversando com uma vereadora, uma pessoa pública, que é política, né? Ela tem caminhado aí no meio do povo, da população, faz parte de uma associação que na sua natureza cuida das pessoas com deficiência. Imagina ela como parlamentar, no meio do povo, recebendo uma cobrança. Né? O que mais você ouve do povo? Conta pra nós, Thalita. Do povo, depois nós vamos partir dos políticos. O que você escuta do povo? Ah, vereadora, eu preciso. Como que é isso aí? Como que é essa experiência? Ah, pastor, é demais. É a falta de medicação, né? Muitas vezes a demora para ser entregue a medicação para criança autista e também a falta de profissional. Essa é a cobrança, é muita cobrança em situação, assim, por exemplo, da nossa primeira audiência. Foi uma das coisas que a gente mais recebeu reclamação nessa questão, falta de profissionais na área pública, postos de saúde, nos CAPs, para poder estar trabalhando com né, os autistas. Com os autistas. A gente tem essa demanda aí deficiente. Porque a gente sabe, vereadora, que o psicólogo, o fono, enfim, o nutricionista, o psiquiatra, toda essa equipe multidisciplinar, acho que eu falei certo, né? Essa equipe multidisciplinar, ela não exige só a formação, Bíblia. Eu sou psicólogo. Mas exige, além, lógico, da psicologia, uma especialização nessa área, por exemplo, do autismo. Sim. E é essa demanda que a gente não está encontrando na rede pública. Então, a população que está buscando a solução, que bate na sua porta, no seu gabinete, que te acompanha nas suas reuniões, nas igrejas, porque você promove palestra nas igrejas sobre acessibilidade. Então, o pessoal, eles pedem isso. O município não tem... Ele tem o psicólogo, ele tem o psiquiatra, ele tem isso, tem aquilo, mas não tem a pessoa especializada para atender a área da pessoa, da criança, da pessoa autista, né? Sendo assim, não há tratamento adequado para o autista. Sim. E é isso que as pessoas precisam entender. Isso. Que precisa ter a pessoa especializada nessa questão específica para o autista. Isso, doutor Alexandre, se o senhor me permite, a mãe, a família que não tem condições de pagar. Imagina. Particular. Né? A gente teve lá a palestra do autismo e foi levantado muito esse questionamento. E quem não tem condições de pagar? Né? Se não tem na rede pública o profissional adequado para poder trabalhar essa questão.
A mãe, o pai que não tem condições de pagar, a família não tem condições nenhuma de pagar. E aí, como que a gente faz? Né? Essa tem sido a nossa luta diária, né? Eu não sou político, né? Não tenho pretensões políticas, né? Não sou político no sentido literal da palavra, mas a gente sempre faz política, Sim. até dentro de casa, né? Com certeza. E a política, a arte é negociar, né? Exatamente. Praticamente, basicamente isso. Bom, mas assim, não estou na política, não tenho pretensões políticas, mas a gente tem, assim, a gente percebe que há uma deficiência realmente, percebe que as pessoas não têm condições de pagar um tratamento, muitas delas, e são tratamentos caros. Caríssimos. Não é um tratamento Não simples. Há clínicas por aí que cobram 3.800 por mês, 2.500 por mês, enfim, porque é caro. Por que é caro? Exatamente porque a especialização Isso. que exige uma clínica dessa é caro. Isso. É caro para é caro, por exemplo, a clínica implantar ali o método ABA. É caro, não é um negócio simples. Você compra lá na internet um cursinho, 2 horinhas lá, R$100 por... Não é isso. É uma coisa cara, é um investimento caro. A gente tem um amigo, inclusive veio aqui, o Luiz Fernando, ele é dono de uma clínica chamada Reinventar aqui em Jaguariúna. Ele abriu uma outra unidade em Amparo. A esposa é autista. E ele disse que é caro o investimento. Por isso é caro a mensalidade. E não é qualquer pessoa. E aí, o que fazer, né? O que fazer? Deixa eu aproveitar agora. Agora eu vou colocar a colher aqui, estou ouvindo vocês falarem e tal. Algumas perguntas. Por exemplo, a gente sabe da dificuldade do pai, da mãe, e isso não é só em Cosmópolis, é em Jaguariúna, Brasil afora. A gente deparou com informações, a gente até abordou isso semana passada, do governador, através do secretariado dele, que falou uma baita de uma besteira, a verdade é essa. Tanto é que estou pedindo para que o governo do estado de São Paulo, né, apresente um secretário para esclarecer esse tipo de informação. Mas vamos lá. Eu imagino uma pessoa que tem um filho ou uma filha PCD com autismo, tem a dificuldade que não é pouca, procura a vereadora da cidade, que no caso que procurou a Thalita, tá? E a Thalita, ela tem recorrido aos órgãos ali competentes, né? Ou pelo menos deveria ser, para resolver esse tipo de problema. Quais são, vamos falar por degrau. Primeiro, quem cuida dessa parte, como é que está sendo esse procedimento? Porque se um pai ou mãe está no desespero, procura você, eu imagino que você procura a Secretaria da Educação ou da Saúde para tentar resolver esse tipo de situação. Por mais que a gente sabe que esse problema não vem desta gestão, vem de outras gestões, que, na verdade, como em toda a cidade no Brasil, se empurra com a barriga. Aquela coisa, quando você fala de autismo, o problema não é meu. E, na verdade, é o problema de todos nós, né? Todos nós. Né? Porque a situação tem que todo mundo se movimentar. Então, você como vereador, eu vejo que você, pelo que você apresentou para o doutor Alexander aqui, o pastor Alexander, né? Você apresentou uma dificuldade que, na verdade, você como autoridade, representante daquela cidade, você se vê numa situação, como diz os antigos, né? No mato sem cachorro, né? Não sabe a quem recorrer, né? E, doutor, você como advogado, como especialista na situação, de que forma que pode proceder a vereadora na cidade dela, uma vez que está fazendo pedido, está solicitando isso aqui, não está se resolvendo. Eu acredito que você vai falar, Billy, tem promotoria para isso, mas enfim, eu quero ouvir da sua boca quais são os passos que tem que ser feito. É difícil, é cutucar onça com canivete, como diz o outro. Bom, vamos lá. Primeiro, a pessoa que tem uma criança em casa, autista, independente do nível, precisa de tratamento, não tem condições. Eu sempre digo, bata lá na porta lá do Ministério Público, lá na sua cidade, para buscar a solução. Né? Lá no fórum, bate lá no fórum, eu tenho criança autista, eu preciso de medicação. Precisa haver alguma atitude do Ministério Público nesse sentido. Esse é um primeiro passo. Segundo passo, um vereador corajoso, eis-me aqui, né, entrar com uma ação civil pública para exigir medicação no município. Ele não só vai atender uma criança, ele vai atender
um número indeterminado de Lembrando crianças. que isso é lei, né? Tem que Isso ter. é lei. Né? Para isso, o vereador, além de ser corajoso, ele não pode estar fazendo parte ali do conjuntinho do prefeito. Dá pra Porque se ele falar. faz parte do conjuntinho do prefeito, ele não vai fazer uma coisa dessa. Bom, se me perguntaram, eu tenho que responder. Responde. Né? Independente da vida política Mas da você Thalita. colocando dessa maneira me soa com má vontade, então. Ou o vereador não sabe disso, ou ele não quer fazer isso, porque ele tá ali, ele faz parte daquilo ali, e enfim, né? Aqui a gente sabe como que funciona. Então, ele tem esse daí. Ou a família bater lá na porta da OAB e pedir um advogado. E rezar, ou orar, né? Para que ele encontre e seja nomeado um advogado que tenha vontade de tecnicamente colocar no processo os pontos necessários para se buscar esse direito e lutar Mas por até que o que você fim. não junta o útil e agradável? Então aproveita que tem um advogado na sua frente, Aqui, que reúne já o pessoal tamo lá e junto. faz uma ação popular. E aí tem uma Vamos e a outra solução é a família buscar um advogado particular. O problema do advogado particular são os custos. Imagina, se eu não tenho Exatamente. dinheiro É o que a gente comentou. para pagar imagina pagar o advogado para. Exatamente. Mas existem esses caminhos econômicos, né? Agora, voltando na Câmara Municipal, eu acredito que você deve ter apresentado junto ao presidente da Câmara. Quem que é o presidente da Câmara lá? O André Maquifran, agora. André? André Maquifran. Maquifran. Isso. Deve ter apresentado, levado uma pauta, ou vai levar a respeito disso, né? Para que todos os vereadores, né, se emocionem com a situação, porque eu acredito que a maioria não deve conhecer a fundo esse processo no qual você está fazendo, né? Sim. Para que junto possa vir cobrar do executivo, na verdade é essa. Porque é cômodo, eu penso assim, né? É cômodo a gente fazer conselhos dali, conselhos daqui, como esses, por exemplo. É cômodo quando a gente fica só nos conselhos. Mas quando a gente cutuca, É isso. é a mesma coisa de vereador, é a mesma coisa de dar um tiro no pé. Porque se um vereador fazer isso, ele está praticamente dizendo: o município não tem remédio, o município não tem tratamento. E é isso que muitos prefeitos não querem. Exato. É uma questão política, orçamentária, tem muitas coisas que envolvem essa questão, mas é uma obrigação. Você viu aí, você anda no meio do povo, você vê a choradeira, Cobrada, a cobrança. cobrança. O sofrimento, a choradeira que eu digo, no termo pejorativo, até, né, errôneo ter falado isso, mas é a verdade. Né? É choradeira no sentido de sofrimento. A gente percebe, sabe disso. O quanto as pessoas sofrem por isso. E eu acho que precisa de haver um pouco mais de humanidade nas câmeras, como você, vereadora, que tem colocado o coração nisso. Sim. Eu acho que isso é um grande passo. Né? Conseguiu até uma verba, Conseguimos né? uma verba, doutora Alexandra, através da deputada Valéria Bolsonaro, 70 mil, para a implantação de brinquedos adaptados. A gente está aguardando, né? Ainda não foi colocado os brinquedos adaptados. Estamos aí E por aguardando, que não foi né? colocado se a verba chegou? Ah, mas vai ser colocado. Né? aí que vem as perguntas, né? E as pessoas Exatamente. cobram. Espera um pouquinho. Deixa eu entender. A verba já chegou no município. Já chegou no município. Já perguntou para o prefeito a respeito? Já, segundo o prefeito, esse ano ela vai ser colocada. Os brinquedos vai ser colocado. É brincadeira, né? Sim. O dinheiro já está na conta e... Sem contar ainda, doutora Alexandre, que eu consegui também através da deputada Damares Moura, né? A doutora Damares Moura, ela é também advogada. Ela mandou pra gente uma van acessível também para Cosmópolis. Olha que eu legal. fiz a entrega agora, semana passada, Que ótimo. da van acessível. Então, dá para ver assim que a vontade não falta, né? Tem outros vereadores, vereadoras que estão lá no mandato há mais de 2, 3 mandatos, que também têm lutado pela causa, né? Mas a Frente Parlamentar nasceu aí no coração para a gente movimentar essa causa. E luta, E viu? numa reunião de pais, de mães, eu disse isso. Eu falei, gente, eu não estou aqui fazendo politicagem. Eu quero aqui realmente ver a coisa acontecer. Eu quero que as coisas aconteçam, colocando o meu coração, é humanidade, ser humano com a pessoa, né? E ver, se colocar no lugar do próximo. Portanto, esse trabalho da inclusão,
do autismo, do deficiente, a gente está levando para a igreja também, né? Às vezes você não tem um apoio muito relevante no âmbito político, você vai nas igrejas fazer o seu trabalho, como as portas estão abertas para você fazer o trabalho. O meu pastor, graças a Deus, não sei se ele está assistindo, mas o meu pastor Balarim, graças a Deus, tem um coração aberto para esse trabalho. A pastora Raquel, que é a filha dele, né? O pastor Osiel, que é o vice-presidente, tem abrido o coração para esse trabalho que a gente tem feito em questão da inclusão. Começamos ali, Billy, já aulas de Libra. Estamos fazendo aula de Libra que não tinha na igreja. Que maravilha. Então a gente está fazendo esse trabalho, né? Indo aqui para o lado na nossa ali da igreja, né? A gente está fazendo esse trabalho da inclusão. Autista, tem vários autistas na igreja. É mesmo? A gente não sabia como lidar com a situação, né? Inclusive essa mãe que chegou em mim para conversar sobre a questão de medicação, que a filha dela, além de ter o autismo, o grau mais alto do autismo, ela tem diabetes altíssima, ela faz o uso da insulina, né? E às vezes ela tá num grupo de mães e que às vezes ela tem que estar pedindo emprestado para outra mãe, olha a situação, para outra mãe, para que a filha possa fazer uso, depois ela devolver, e vai dizendo assim, uma ajudando a outra nessa situação. Então, se a gente levou isso também para a igreja, para as igrejas que quiserem também, a gente está aí com o coração aberto, disposto a ajudar nessa questão da acessibilidade. Isso, para mim, olha que legal, me comove, né? me deixa com o coração aberto para poder trabalhar em prol das pessoas, né? Porque são 20 anos no pastoreio, né? Você 20 anos. E seu esposo, 20 anos pastoreando igreja. E, na verdade, quando eu morava em Guaíra, que é a minha terrinha, não sei se vocês conhecem, eu morava em Guaíra, eu recebi uma proposta para a política. Guaíra é São Paulo? São Paulo, próximo de Barretos. Próximo de Barretos. Isso. Olha, eu nasci em Guaíra, sou guairense. Guairense. Na verdade, não nasci na roça, Billy. Isso é bom demais, nasci né? na roça. Foi meu pai que fez o parto da minha mãe. Eu sempre gosto de contar essa história. Oh, maravilha. Então, assim, quando eu estava em Guaíra, fomos pastorear, casei, voltei para Guaíra, pastoreando Guaíra, eu fazia uns trabalhos lá de mulheres. Então, eu tinha sempre uma grande popularidade. E recebi esse convite para a política, mas eu nunca me via na política. É uma missão. Eu acredito, eu não tenho dúvida, viu, pastor? É uma missão. A gente aprende no Evangelho como Jesus ele trabalhava ali com os seus discípulos no meio do povo. A maneira como ele atendia os necessitados, né? Sim. Ele não tinha tempo para outras questões a não ser realmente pregar e curar as pessoas, né? Curar as pessoas, transformar a vida dessas pessoas. Então, essas pessoas com deficiência sofrem muito. Sofrem, porque olha, um cadeirante não tem como passear no centro da sua cidade. Ou ele anda no meio da rua, ou ele fica em casa. Inclusive, pastor, o senhor me permite interromper o senhor só um pouquinho? O presidente da Associação do Deficiente é cadeirante. Olha. É cadeirante, o senhor Célio. Ele é cadeirante e é uma pessoa super esforçada. E eu tinha muita vontade de conversar com o Célio, porque a associação estava parada, não está recebendo nenhuma verba, né? Eu quis saber tudo isso, né? Por que estava acontecendo. Eu não conseguia falar com o Célio, até que Deus abençoou, abriu uma porta aí, preparou uma pessoa para fazer esse encontro. E a gente tem conversado muito. E o Célio pediu para me chamar, né? Ele falar em abrir porta, quero aproveitar aqui ao vivo aqui, até porque o jornalismo se faz desta maneira, né? Isso. Se fala a respeito da oportunidade e da resposta. Eu estou falando isso porque se tiver algum representante, alguém da prefeitura, junto ao prefeito da cidade, como é que chama o prefeito? Me perdoe. Prefeito Júnior Felizbino. Júnior Felizbino. Júnior Felizbino. Se o prefeito quiser entrar ao vivo, o telefone está na tela. Para quem não está vendo na tela, 19-3867-5722, para que possa dar a posição dele também a respeito dessa verba que chegou até a prefeitura e até o momento não foi investido, né? Verba essa enviada pela deputada Valéria Bolsonaro. Né, no que se diz respeito à implantação de brinquedos adaptados. Que eu acredito, se já chegou essa verba, já deve ter uma programação para ser instalado. Quando será
Essa é a pergunta, então fica aí ao Departamento de Comunicação de Cosmópolis. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Se quiser, a gente põe o prefeito ao vivo, enfim. O que a gente quer aqui é solucionar as dificuldades da comunidade da RMC, independente quem seja o prefeito, qual seja a cidade. Aqui o nosso papel é esse, é falar do problema e tentar solucionar da melhor forma possível. E o problema, Billy, é assim, eles acham ruim quando fala de ajuizar a ação. Eles acham ruim. Acho que é perseguição, acho que é demais, por que não vem conversar? Mas o povo está cansado. O povo está cansado porque o filho não tem um apoio na escola. Exatamente. O povo está cansado porque o filho é hostilizado, às vezes, na escola. O povo está cansado porque não tem remédio. O povo está cansado porque não tem um atendimento, não tem a terapia. O povo cansa. O povo cansa. Até porque... E na hora da eleição, desculpa, vereador, mas é verdade, chega na hora da eleição municipal, o pessoal fica aí atrás do povo. Por quê? Porque precisa deles. Agora, você, pessoa com deficiência, para de votar em quem nunca te ouviu. Isso. Vamos cortar isso daí, gente. Vamos cortar isso daí. Está na hora de mudar. E mudar onde? Nas urnas. Fazer uma limpeza. Colocar gente que se preocupa não só com as pessoas com deficiência, mas que preocupa com as demandas da cidade, né? Precisa ter representantes aqui, dali e tal, tudo. Tem tanta coisa social acontecendo e que precisa de representantes capazes de poder atender a população. Mas essa demanda, Billy, das pessoas com deficiência é muito grande. Eu acredito que sim. Lá estamos falando de aproximadamente quantos pais envolvidos nessa necessidade? Billy, eu não estou em nenhum grupo dos autistas lá de Cosmópolis, até porque eu não quis entrar, que eu acho que... Mas tem um levantamento da prefeitura, que é a prefeitura da assistência. Pedi por ofício, ainda não recebi nenhuma informação. Por exemplo, eu pedi informações de quantos autistas também tem na cidade. Também não tem um número certo ainda. Pedi para ser feito o censo em Cosmópolis. O prefeito disse que o IBGE já está fazendo, não tem necessidade. Então o IBGE está fazendo. O IBGE. Aí... Qual que é a secretaria responsável por esse trabalho? Educação. Qual é a posição do secretário ou secretária? Estive conversando com o secretário da Educação semana passada, né, Thaís? Semana passada eu estive conversando com ele. Tem uma reunião dia 23 com as meninas que fazem parte da Educação Especial. E nesse dia, no dia 23, que eu vou estar passando todas essas demandas para elas, conversando, até porque a gente não teve, já vai para 3 anos de mandato, eu não tive essa aproximação com elas. Então agora que eu estou fazendo que a gente teve alguns perguntas absurdas, porque para mim isso, você falando dessa maneira, me soa como extremamente um absurdo tudo isso. Você está há quanto tempo como vereador? 3 anos. 3 anos. Há quanto tempo você está cobrando esse tipo de atitude por parte da prefeitura? Eu não quero acreditar que seja incompetência por parte de secretarias ou da gestão pública não obter esse tipo de informação e não ir adiante. A nossa frente parlamentar foi feita bem quase no início do mandato, né? Então, na frente parlamentar mesmo, quando a gente inaugurou a frente parlamentar, Billy, que a gente fez a primeira audiência pública, a gente convidou as autoridades da cidade. Aí você me pergunta, compareceu? Gente, doutor... Você entendeu? Se você puxar aí no YouTube... Estou respondendo A gente não quer estar, como diz o outro, me perdoe da expressão, né? Chucra, mas enfim... Ninguém quer tacar pedra na cruz, né? Mas pelo amor de Deus, né? A conversa sempre é a mesma. Os executivos também tá facilitando levar pedrada. A conversa né? é a mesma. Pô, tá de brincadeira. A conversa é a mesma. Aí quando a mãe vai lá numa secretaria ela tá errada. e é sem educação, Ela tá aí eles errada. ficam com mimimi, que tem que respeitar o funcionário público. E tem que respeitar mesmo, porque ninguém gosta de violência. Claro. Exatamente. Mas, É se é um lei. funcionário público, também tem que entender que ele é um funcionário público. E ele é nosso empregado, inclusive, né? Eu quero aproveitar o ensejo aqui, não cortando rapidamente vocês aqui, quero mandar um abraço a todos que estão na sintonia. Cristina Tostes está dando bom dia, está falando nossa vereadora Thalita, parabéns. Também junto conosco aqui, Graciane Cola Santo, bom dia. Cristiane Tagliari, maravilhoso esse conhecimento todo para nossas vidas, sua gratidão. Elisete Ortman, bom dia. Marlene Enke, bom dia, na paz do Senhor. A Graciane está falando minha vereadora, na verdade, em tudo.
A Vera da Silva Mesquita, Deus seja louvado pela tua vida, vereadora. Você é inteligente. Só falta mais apoio por parte das autoridades. Marlene Henke está falando aqui. Muito triste essa situação, porque aqueles que têm a máquina na mão não têm isso como prioridade, porque não irá retornar em voto para se reeleger. Pelo contrário, vai sim. É só não votar que daí começa a dar os pulos. A verdade é essa. Terezinha Teodora, bom dia, feliz quinta-feira. Cecília Oliveira, Deus te abençoe ricamente, minha linda. Cecília. A Marlene está falando aqui, se um vereador começar a cutucar, logo será ameaçado, porque nem todos têm os propósitos. Sueli Amaral, sucesso. A Cecília, isto está sendo uma bênção, glória a Deus. Incompetência ou falta de interesse, diz a Marlene. Falando nisso, eu quero aqui aproveitar aqui e convidar aqui meu amigo, que tem o maior respeito, nosso parceiro Roberto Moreira, ele que é proprietário, é o diretor. Ele tá, bom dia, Billy, equipe da Nova FM, parabéns por levar informações de qualidade à população, da página Rádio Mania. Ele que tem feito um trabalho excepcional lá em Cosmópolis. Legal. Roberto, quero pedir um favor de parceiro de jornalista para jornalista. Eu sei que você tem mais facilidade com o prefeito. Eu gostaria de marcar aqui uma entrevista com o prefeito, se você puder intermediar, até para que ele possa falar a respeito disso e dentre outras coisas, que eu acredito que Cosmópolis tem muitas melhorias, não só também, né, coisas ruins, né, como infelizmente a gente está vendo que está em falta, né? Então, para que ele possa falar a respeito do investimento, que foi colocada essa verba para os deficientes, quando vai ter aquela coisa toda lá implantada, e falar a respeito de saúde, habitação, que é coisa que a gente nem falou ainda, né? Agora, voltando a falar a respeito do que você estava dizendo aí, que é lamentável, volto a falar, não estamos aqui criticando simplesmente Cosmópolis. Toda região tem a dificuldade com autistas e PCDs. E toda vez que vem alguém que representa o povo, no caso você, que é vereadora, é a mesma história que nós ouvimos. É verdade ou é mentira? Verdade. Viu aquele caso da vereadora de Santo Antônio de Posse que veio aqui, a Cidinha? Lá, e eles têm implantado os negócios maravilhosos lá em Santo Antônio de Posse, questão da carteirinha, né? Uma questão muito importante também é a redução da jornada de trabalho para o funcionário público. Pedi, viu, doutor Alexandre? Legal a gente vai votar nas próximas sessões. Olha aí, que ótimo. Até depois eu quero tirar algumas dúvidas em questão. Em algumas cidades, as mães de autistas que são funcionários públicos são convidadas a se retirar, ao invés de cumprir com a lei. Coisas que a gente vai cobrar. Eu falei assim, gente, eu fui colocada ali para poder cobrar, porque eu sou cobrada. É a mesma coisa a questão de transporte público para deficiente, né? Tive o ano passado... na verdade, eu e o secretário da Educação tivemos alguns problemas, né, nessa questão, porque, assim, eu dificilmente eu falo, mas quando eu falo também, aí é complicado. Então, eu falei muito sobre a questão do transporte público e vou continuar falando sobre o transporte público, porque, principalmente em questão do deficiente, né? Então, esse é o meu trabalho, eu preciso cobrar, porque eu sou cobrada. Então, os secretários têm que trabalhar. Eles foram colocados ali para isso, né? Então, a gente não tem que ficar tampando nada com a peneira e tem que trabalhar, fazer o trabalho acontecer. E o secretário, agora, a última semana que a gente esteve junto, né? Ele até me parabenizou por ter procurado ele, conversar e tal. Eu falei, tudo bem, então vamos procurar aí ser parceiro, trabalhar, conversar, ver se as coisas andam, né? Esse é o meu objetivo, ver acontecer. Não estou ali para... ver a casa cair, eu quero ver acontecer, a gente está ali, porque até o que acontece no executivo reflete no âmbito ali de Câmara também, né, no legislativo. Então nós estamos ali trabalhando em prol disso, de ver as coisas melhorar. E eu vou continuar cobrando, seja em transporte público para deficiente, não deficiente, questão de saneamento básico, em tudo, no geral, a gente vai continuar cobrando, porque esse é o nosso papel, é a nossa função, fiscalizar, cobrar. Nossa, legal. E nessa questão, então, do deficiente, doenças raras, autismo, a gente vai bater mesmo nessa tecla. Eu sei que às vezes a conversa pode vir totalmente diferente, mas eu não me preocupo com isso, né, porque... eu estou aqui dependendo de Deus, não preciso depender do homem nenhum, eu dependo de Deus, então eu estou aqui para isso, para poder Thalita, fazer o meu trabalho. Você é uma pessoa com deficiência? Você tem filho autista? Não tenho, pastor. Na família? Não tenho. Você é uma pessoa com deficiência? Não. Seu esposo? Não. Você tem filhos?
Tenho 3 filhos e um neto. Algum deficiente? Não. Então eu acredito na sua palavra, viu, vereador? Eu acredito mesmo Amém. que Deus te deu essa missão para ajudar essas pessoas Amém. que precisam. Amém. Porque geralmente alguém que se levanta sempre é alguém que tem uma situação em casa. Ou quando um político às vezes se interessa é porque tem alguma situação em casa. Né? Então ele vai. Não estou dizendo que está errado. Mas geralmente aquele que corre atrás é aquele que sente. Mas você não tinha nenhum motivo para correr atrás de uma demanda tão difícil como essa. Esse é um peso que a vereadora está carregando, é um peso muito grande. Eu acredito. É um peso grande porque a demanda é grande, é um peso grande porque tem resistência política. Muito. Então a demanda é grande, o peso é grande e eu acredito na sua palavra. E a partir de hoje nós estamos juntos para te apoiar nas orações, em tudo. Que bom. Né? Fico feliz em ouvir isso. Isso é importante. E eu acho que mais pessoas precisam se levantar numa questão como essa, em todos os municípios Com certeza. Nosso estado. Voltando a falar aqui mais uma vez, tá? Estamos com a linha direta liberada 3867-5722, não só para o prefeito da cidade de Cosmópolis, para qualquer autoridade que seja vereador também, que queira interagir em prol dos PCDs, em prol dos autistas, fique à vontade. Aqui a questão, porque senão amanhã depois vão ver o vídeo, ela está promovendo a vereadora, não está promovendo a vereadora. Estamos chamando pessoas aqui que representam parte da população de uma cidade que está atuando em prol da comunidade, está fazendo. Se você que é vereador, está atuando também, está fazendo, sinta-se à vontade, entre em contato conosco. O intuito aqui é ajudar o próximo. Porque eu acredito, eu particularmente como radialista e jornalista, que a maior deficiência é intelectual por parte dos executivos que não queiram fazer nada. E é bom lembrar que diante da palavra de Deus, a quem é muito é dado, muito será cobrado. Com certeza. E os que querem fazer são perseguidos. Então, a coisa não é bem assim. Lembrando que a roda vira, uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Ah, tá falando isso por quê? Porque é inaceitável, uma pessoa que está representando, volto a falar, qualquer cargo, seja secretário, seja vereador, seja prefeito, deputado, governador, presidente da República, você tem no mínimo que cumprir, né, com a sua obrigação em prol dos mais necessitados. Então fica aqui os canais abertos aqui da emissora para atender a cidade de Cosmópolis e região. Doutora, a gente tem que finalizar o programa. Pena. Sei que a gente tem mais o que falar. Nossa, aí é longe, hein? Porque já são aqui 45 minutos que estamos ao vivo no ar aqui. Tá? Deus. E toda vez que a gente toca nesse tema, a gente sabe da sensibilidade que é, sabe? Só para efeito de informação jornalística para vocês, ouvintes e telespectadores da 9 FM, que está assistindo ou vai assistir. Só no estado de São Paulo, num todo, são quase 50, vou repetir, 50 milhões de pessoas com deficiência. No Brasil são mais de 4 milhões de pessoas. É muita gente. Você está entendendo? Então, não dá... Quer dizer, não são pessoas que são exclusas na hora de pedir voto dos pais ou das mães dessas famílias. Exatamente. Né? Essas pessoas vão lá nos colégios votar. Os pais, as mães. É né? surdo, é mudo, é o cadeirante, é o autista, todos vão Exatamente. Então... exercer essa cidadania, né? Poxa, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui, viu? Volte sempre que quiser. Gostei da sua história, uma história fantástica. Saiba que realmente é uma missão que Deus te deu, né? Cuide dela, cuide dessas pessoas e cuidado, né? Cuidado para onde pisa, o que fala, porque a gente é perseguido nessa caminhada aí em prol das pessoas com deficiência, a gente sofre perseguições. O que é importante é que você saia daqui, sabe, desse nosso bate-papo aqui, com o intuito que você já tem um amigo, um parceiro, um advogado que já vem lutando há anos por essa causa em toda a região, né, doutor? A gente tenta, né? Mas é sofrido, viu? É sofrido. É Pode sofrido. contar. Não é fácil, não.
ganhar uma causa como essa é muito difícil. É uma luta, olha, grande. Constante. Mas não pode desanimar. Nós não podemos desanimar. Não. Eu quero aqui, Billy, agradecer você, doutor Alexandre, pelo convite, doutor. Muito obrigada, pastor, servo. Deus abençoe grandemente. Né? É aquela questão, né? A gente estamos aí para lutar e não vamos desistir. Né? Eu entrei no meio político sabendo que eu haveria de sofrer as represárias, retaliações, né? As palavras contrárias, né? Mas nós estamos aí firme e forte, confiando naquele que nos incumbiu de fazer a missão. Amém. Né? Aquele que nos guarda não dorme, né? Não. Então nós cremos imensamente no poder de Deus, na palavra de Deus, que nos diz que Ele nos guarda. Então Ele que nos guarda, nos livra. E eu não vou me calar diante da situação, né? A nossa luta é constante. Então, eu estou ali trabalhando, vou continuar trabalhando. Quero agradecer a todos os vereadores que têm votado nos projetos, vários projetos de lei, pastor, que a gente colocou ali também a questão do autismo, pessoa com deficiência e vários outros, enfim. Então, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores, a Câmara Municipal, graças a Deus, ela tem trabalhado, assim, unida. Ai, que ótimo. Nesse propósito, né? Graças a Deus, e em todos, né? A gente tem procurado ali manter a paz entre os vereadores, Isso. trabalhando unido, porque o nosso objetivo é o mesmo, né? Então, é trabalhar unidos. Isso a gente procura sempre manter a paz. E eu sempre falo ali, Billy, enquanto eu estiver aqui, essa será eu, né? Ninguém vai mudar o meu jeito de ser. A Thalita é assim, ninguém muda. É a Thalita sendo É a Thalita Chaves e pronto, acabou, né? Quero aqui louvar a Deus pela vida do meu esposo também. Às vezes ele tá assistindo aqui, vai ficar bravo, gente, se eu não falar, né? Como é que é o nome dele? Pastor Washington. Washington. Um abraço, meu esposo, pastor Washington. É através dele que eu tô na política hoje, né? Ele foi idealizador de tudo, né? Falei errado. Ele que foi o que me promoveu aí para estar na política. Então eu louvo a Deus pela vida dele, né, dos meus filhos, a minha nora que está me acompanhando aqui. Tem A outra... nora dela tem 3 metros de altura. E é 2 Thaís altas, Meu viu, minhas Deus. noras? As 2 chama Thaís e as 2 é alta. Oi. As 2 noras. Deus abençoe minhas A hora noras. que chegou, né, pensou que era a segurança dela. Segurança é brava, essa bichinha, é brava. Então, muito obrigada por esse tempo, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, também explanando aqui a minha indignação em certas situações, né, que a gente não vê resultado, a gente fica triste. Eu sou cobrada, ontem mesmo fui cobrada na minha igreja pela minha liderança, por situações concernentes, situações públicas que não têm acontecido. Meu né? Deus, você é cobrando de todo canto, hein? Cobrança, foi parada no meio do culto, nem em cima do púlpito. Então, assim, são coisas que eu sou cobrada. Então, por isso que eu cobro. Você está falando isso, eu estou lendo para você, sabe o que eu estou lembrando? A gente fala finalizar, a gente nunca consegue finalizar na hora certa, né? Você me fez lembrar daquele momento em que todos nós, quando eu estiver lá de frente na prestação de conta, lá, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu fiz oração, no seu nome eu atuei como prefeito, como vereadora. Ele vai te olhar, afasta-se de mim, Satanás. É bem assim. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Eu nunca vos conheci. Já imaginou? Você é forte, nós aí falando isso no carro. Quem é de Deus sabe o que eu tô falando, né? Bom, Isso é muito sério. Billy, Deus te abençoe Amém. grandemente. Amém. Gente, olha a voz do Billy. Que sucesso. Vamos levar ele para cantar aí na igreja, hein, gente? Vamos lá. Deus abençoe grandemente, Billy. Que o Senhor te guarde. Amém. Né, que você Mas seja eu um quero que canal você de bênção. finalize com uma palavra. Leva uma palavra pro povo de toda a região. Amém. Fique à vontade. Uma palavra que eu guardo no meu coração está em Isaías 43:13, bem conhecida. Posso olhar para cá, né? Que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ou seja, operando Deus, quem impedirá? Eu digo assim, quando Deus tem um propósito na nossa vida, pode se levantar o inferno todo contra nós. Mas nós que temos joelho no chão, vida com Deus, o inferno não prevalece. Porque nós estamos aqui direcionados por Deus. Então, você que está assistindo agora, esse momento que nós passamos aqui falando sobre o nosso trabalho, quem sabe você entrou aí e está passando por algum momento difícil na sua vida e até pensou em desistir, tirar sua própria vida, abandonar tudo, chutar o pau da barraca, largar tudo. Mas eu quero dizer para você
que ainda há esperança, porque operando Deus, ainda que os seus recursos próprios terminaram, Deus ainda não deu a última palavra. Então, operando Ele, ninguém impede o que Ele tem para fazer na tua vida. Confia no Senhor. Acredite, eu sou um propósito de Deus hoje na política, onde Deus me colocou. Eu confiei, acreditei naquilo que Deus tinha para a minha vida. Muitas palavras foram lançadas para que eu viesse desanimar. O diabo muitas vezes falou na minha mente, o inimigo da nossa alma, falou muitas vezes na minha mente, dizendo, desista, você não serve para nada. Para, isso não é para você. Mas o Espírito de Deus dizia ao meu coração, não desista, porque grande é o projeto e a obra que eu tenho na tua vida. E eu estou aqui porque eu acredito que Deus, quando Ele promete algo na nossa vida, Ele cumpre. E hoje eu estou vivendo um propósito de Deus na minha vida. Deus sabe os caminhos que eu passei para chegar onde eu cheguei. E com você não vai ser diferente. Confia e acredita, porque o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. A paz. Pessoal, está terminando aqui mais um programa Fala Doutor, que volta na próxima quinta-feira, a partir das 10 da manhã, com esse homem de Deus que tem um coração voltado ao ser humano, ao Amém. próximo, tá? Forte abraço a todos vocês olhando para aquela câmera lá, vereadora. Deus abençoe a todos, Deus abençoe. Forte abraço e até a próxima. Um beijo no coração de todos. Até mais. Nova FM. Olá, pessoal, quem está